Olá, pessoal. Hoje nós vamos responder a questão número 9 da nossa lista de exercícios. Diz assim: crie uma função que informe se o número dado é positivo, negativo ou nulo. Observe que essa é uma das questões mais fáceis do nosso exercício, tá? O que eu tenho aqui, eu vou receber um número e eu tenho que me perguntar onde eu vou receber. Então, nós vamos colocar aqui na nossa A1 o número que nós queremos, ok? E nós vamos colocar essa fórmula, essa função que ele está pedindo, na nossa célula D1, tá? O que eu quero é saber se o número é positivo, negativo ou nulo. O nulo representa o zero, o negativo, números menores do que zero, e positivo, números maiores do que zero, ok? Então, para isso, eu vou usar uma função se. Primeiro, eu vou perguntar se o meu número é negativo, ou seja, menor do que zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se o número que eu coloquei em A1 é menor do que zero. Eu quero saber se ele é negativo. Se isso for verdade, a minha planilha vai me responder negativo. Muito bem. Agora, me sobram duas opções. E aqui eu tenho um probleminha, porque a minha função se, ela tem um teste lógico, um valor verdadeiro e um valor falso. Só que dizer que o número não é negativo não quer dizer que ele seja positivo. Pode ser que seja o zero e o zero é nulo. Então, o que acontece? Eu vou ter que colocar um novo teste aqui dentro. Lembre-se de outros exercícios que fizemos, que eu posso colocar aqui, ó, fórmulas nesses campos, né? Eu decido, me parece que foi no nosso orçamento, né? Eu olhava para uma determinada célula, verificava se era para dividir em prestações. Se fosse para dividir em prestações, aí acontecia uma determinada fórmula aqui. Então, na realidade, nós podemos colocar fórmula em qualquer um dos campos, verdadeiro ou falso, quando queremos que coisas diferentes aconteçam. Nesse nosso caso, nós queremos testar se A1 é menor do que zero, para dizer que ele é negativo. Se isso aqui for falso, eu quero testar de novo, porque eu quero saber se é positivo ou nulo, ok? Então, aqui no terceiro campo, no campo do falso, eu vou colocar um outro se e vou perguntar: o A1 é maior do que zero? Ora, se ele é maior do que zero, é porque ele é um número positivo. Positivo, ok? E o que é que acontece agora? O que é que eu tenho que botar no campo do falso desse se? Vamos raciocinar. Eu testei o primeiro e ele disse que não é menor do que zero. Então não é negativo, então ele pulou para o segundo se. Olhou no segundo se e perguntou: é maior do que zero, ou seja, é positivo? Não, não é. Se não é positivo, então só me sobra dos três o nulo. Porque eu já verifiquei se é negativo, verifiquei se é positivo e, por último, só me sobrou o nulo. Então, o nulo não precisa fazer teste nenhum, porque ele, por eliminação, só pode ser ele. Tá certo? Porque um número só pode ou ser positivo, negativo ou o próprio zero. Tá bom? O que eu tenho que fazer agora é fechar os meus parênteses. O segredo aqui é você contar, ó, quantos parênteses você abrir e fechar no mesmo tanto. Então eu vou fechar aqui esse se, olha aqui, ó, esse parênteses fecha esse, e o outro parêntese fecha o se mais externo. Como no A1 não tem nada, a planilha analisa e vê que não tem nada, considera como zero, e a gente vai ver que vai aparecer aqui nulo, ok? Muito bem, então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui o número 1. O número 1 é positivo, negativo ou nulo? Então ele vai dizer positivo. E se eu colocar aqui menos 1? Ele vai me dizer negativo. E se eu colocar aqui o zero, ele vai voltar para nulo. Ok? Então a gente consegue verificar dessa maneira
se um número é menor do que zero, maior do que zero ou nulo. Tá? Muitas aplicações podem ser feitas a partir daí, né? Algumas contas que precisam ser feitas, decidir se o número é negativo, se é positivo, se a conta mudar, como por exemplo, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então eu não posso calcular a raiz quadrada, ok? Aqui, por exemplo, ó, eu poderia fazer assim, ó, aumentar aqui um pouquinho a minha fórmula e decidir o seguinte: eu posso, se o número for negativo, se ele for menor do que zero, ao invés de eu dizer que ele é negativo, eu poderia fazer uma outra operação aqui. Eu poderia, por exemplo, multiplicar ele por menos 1, para que ele fique positivo, e eu posso tirar a raiz quadrada dele, né? Vamos ver? Eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada, certo? Lembre-se, eu não posso tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então, o que acontece é que eu vou pegar um número que é negativo, vou multiplicar por menos 1, então eu vou pegar menos 1 vezes o A1, e estou passando isso para a raiz, e aí ele vai calcular uma raiz para mim, tá? Se ele for positivo, então eu não preciso fazer isso, eu simplesmente calculo a raiz. Então eu vou botar aqui, por exemplo, ó, a raiz de A1. Então se ele for positivo, é tranquilo, tá? E digamos que eu não queira calcular nada para o zero, vai aparecer como nulo mesmo, tá? Então está lá o nulo. Você sabe que qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Mas aqui, ó, e se for menos 64? Ele vai colocar 8 também, porque ele multiplicou por menos 1, transformou ele num positivo e calculou, certo? Só para você ter uma ideia, olha aqui, ó, raiz de um número negativo. Será que é possível? Ele vai dar um erro, olha só o erro, tá? Erro por quê? Porque eu passei, é um erro de número, eu passei um número negativo para a raiz quadrada e não existe. Mas quando eu botar um 64, ó, ele vai calcular o 8 tranquilamente, certo? Então o que é que a gente fez? A gente protegeu ali a nossa fórmula, né? Isso faz com que eu calcule sempre a raiz quadrada do módulo do número, tá? Do módulo do número lá. Ou seja, multiplico por menos 1. Agora, quer ver uma coisa que pode dar errado? É se eu... não vai dar errado, porque se eu fizer aquilo, de qualquer forma, o C vai decidir se ele é negativo ou não. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. A nossa próxima aula é sobre o velocímetro. É uma aula bastante grande, envolve muitos cálculos, mas fica aí como uma curiosidade, uma dica de curiosidade para você. Tá bom? Um forte abraço e eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.